Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Prontos aí para mais uma aula de literatura? Então, bora lá juntos. Pessoal, dando continuidade aí à nossa aula anterior, né? Começamos a falar aí sobre a terceira geração romântica no Brasil. Conversamos na nossa aula anterior sobre as características dessa geração. Falamos também sobre o principal representante, que é essa figura de Castro Alves. Falamos de suas características literárias. Vimos que Castro Alves vai ser um importante poeta desse período, porque ele traz aí toda a temática social que vai ser tão defendida por essa geração, né? A gente vai ter um autor de forte crítica social, né? A defesa dos escravos, também a defesa da figura feminina contra os tabus da sociedade, né? Então a gente vai ter essa característica em Castro Alves, mas estamos falando de uma poesia romântica, então ele também não vai deixar de expressar seu sentimentalismo na sua poesia, ok? A diferença é que agora nós vamos ter um sentimentalismo um pouco mais concreto, porque os relacionamentos vão acontecer, diferente da segunda geração, que fica algo da fantasia, do sonho do poeta, né? E a figura feminina, que ganha essas características muito mais reais, como nós vimos aqui, tá? Essa característica, a figura feminina, ela é idealizada, mas ganha aspecto real, né? Agora o amor é algo concretizável, diferente da geração anterior. Volta-se esse olhar para as defesas da liberdade dos escravos e da libertação das mulheres dos seus tabus sociais. Ok? Então a gente viu que Castro Alves vai ter essas características também no seu texto. E aí lemos na nossa última aula, Navio Negreiro, né? Temos uma olhada nas principais partes e como o navio negreiro é capaz de descrever o sofrimento, né, dos escravizados que vieram da África para o Brasil, tá? Então aqui a gente tem esse olhar crítico social. O que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje é exatamente a lírica romântica, a lírica amorosa, melhor dizendo, de Álvares, desculpa, de Castro Alves, tá? E aí nós temos dois textos muito interessantes para mostrar essa ideia da idealização da figura feminina, que ganha esse aspecto muito mais concreto e real, muito mais erótico, tá? E a questão também da figura feminina como aquelas que já está em transformação na sociedade. Então vamos dar uma olhadinha em dois poemas. Adormecida, tá? E vamos ler também Adeus de Teresa. Uma noite eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente. Quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço do tapete rente. Estava aberta a janela, um cheiro agreste exalavam as silvas da campina. E ao longe, no pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De um jasmineiro, os galhos encurvados e indiscreto entravam pela sala, e de leve oscilando ao tom das áureas, iam na face trêmulos beijá-la. Era um quadro celeste. A cada afago, mesmo em sonhos, a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Disse-ia que naquele doce instante brincavam duas cândidas crianças. A brisa que agitava as folhas verdes fazia-lhes ondear as negras tranças. E o ramo, ora chegava, ora afastava-se, mas quando havia despeitada a meio, para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas ao seio. Eu, fitando essa cena, repetia, naquela noite lânguida e sentida: ó flor, tu és a virgem das campinas. Virgem, tu és a flor da minha vida. Vamos entender um pouquinho desse poema. A gente observa que aqui, né, há a descrição de uma figura feminina. Mas diferente da geração anterior, essa figura feminina
traz de algo muito mais concreto. Na geração anterior, Álvares de Azevedo, o grande representante desse momento, ele descreve a figura feminina sem lhe dar muitas características físicas, porque como ele havia como um ser espiritual, ele dava características mais espiritualizadas, chamava ela de filha do céu, anjo lindo, né? A virgem pálida dos seus sonhos. Aqui a gente observa que existe uma mulher muito mais palpável, muito mais concreta. Essa mulher dorme na rede, não está mais no sonho do poeta, está na presença dele. Dorme na rede, tem o aberto o roupão, quase aberto, algo do seu corpo se mostra. Então você tem erotização da figura feminina. Isso já acontece na segunda geração, se repete na terceira. Solta o cabelo e o pé descalço do tapete rente. Tá vendo? Então você tem uma cena em que a figura feminina é mais concreta e totalmente erotizada. Estava aberta a janela, um cheiro agreste exalavam as silvas da campina. E ao longe, um pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De um jasmineiro, os galhos encurvados e indiscretos entravam pela sala, e de leve oscilando ao tom das áureas, iam na face trêmulos beijá-la. Então aqui você tem um outro quadro bem erótico, né? E um quadro que lembra essa ideia do amor, representado pela figura feminina e o jasmineiro, a árvore de jasmim, né? Que tem um galho encurvado que entra discretamente pela sala. E aí, esse galho, parece que quando ela está na rede, dormindo, né, e ela fica sonhando ali, no sonho, ela se estremece, vai saber o que ela está sonhando, né? Mas a gente imagina que é um sonho de amor. Então, quando ela puxa o ar, né? O jasmineiro, o galho se aproxima como se fosse beijá-la. E quando ela solta, o galho se afasta, que é como se ela fosse beijar o galho, né? Então fica essa brincadeira que ele vai colocar como a brincadeira de duas cândidas crianças. A pureza do amor se faz presente, tá? Então, o ramo, ora chegava, ora afastava-se, mas quando havia despeitada meio, para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétala ao seio, no seio. Então, outra cena muito erótica, né? Que no momento ali da brincadeira, e quando ela vai para beijar o jasmineiro e ele foge, para ela não ficar brava, o jasmineiro se sacode, jogando as pétalas das suas flores no seio dessa mulher. E olha só como, de novo, há uma idealização da figura feminina. Ela não deixa de ser idealizada, ela é mais concreta, mas ainda há uma idealização. Eu, fitando essa cena, repetia naquela noite lânguida e sentida: Flor, tu és a virgem das campinas. Virgem, tu és a flor da minha vida. Ok? Vamos a Deus de Teresa. A Deus de Teresa é um outro texto que vai trazer essa figura feminina em transformação na sociedade, mostrando quebras de tabus, porque Teresa vai ser uma mulher que vai sofrer de amor, vai trocar de amante, né? Coisas que não eram assim tão bem-vindas. Uma mulher ficar trocando de namorado, né? Ou ter relações sexuais antes do casamento. Isso Teresa faz. E observem que Castro Alves vai falar de Teresa sem julgá-la. Adeus de Teresa. A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus. E amamos juntos. E depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala. E ela, corando, murmurou-me adeus. Uma noite, entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saiu um cavaleiro, indo beijando uma mulher sem véus. Era eu,
era pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando a presa. E ela, entre beijos, murmurou-me adeus. Passaram-se tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozo do impírio. Mas um dia volvi aos lares meus. Partindo, eu disse: voltarei, descansa. Ela, chorando mais que uma criança, em soluços murmurou-me adeus. Quando voltei, era o palácio em festa, e a voz dela, de um homem lá na orquestra, preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei, ela me olhou branca, surpresa. Foi a última vez que vi Teresa. E ela, arquejando, murmurou-me adeus. Vamos então entender esse poema. Aqui a gente tem a figura de Teresa e um eu lírico que se apaixona loucamente por ela. Um eu lírico que vê um encantamento arrebatador de Teresa e assim ele se sente arrebatado, porque olha só, ele fala que pela primeira vez que ele viu Teresa, ele se sentiu como as plantas que são arrastadas pela correnteza de um rio, né? Não tem como se controlar, não tem onde prender, segue nessa correnteza. Então, ele ao olhar a Teresa, ele se sente assim. E amamos juntos, e depois na sala, adeus. Esse amar juntos vai estar relacionado a essa ideia da relação sexual. Eles vão ficar juntos, eles vão passar uma noite juntos, mas ele vai embora, deixando Teresa. E ela, corando, murmurou-me adeus. Uma noite entreabriu-se um reposteiro e da alcova saiu um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa. Então, uma noite entreabriu-se um reposteiro, bem característico do romântico, né? Essa estrofe. Porque o que seria um reposteiro? Seria um túmulo. Então, desse túmulo que se abre, sai um cavaleiro que beija uma mulher sem véus. Então, a gente pensa nessa mulher sem véus, essa mulher que já não é mais virgem, essa mulher que não é mais pura, tá? Mas ele tá lá, ele tá encantado por ela, ele fica com ela. Era pálida Teresa. Adeus lhe disse, conservando a presa. Então ele vai ficando com ela, vai mantendo a Teresa como amante, mas visita e some, visita e some. E ela, entre beijos, murmurou-me adeus. Passaram-se tempos, séculos de delírios, prazeres divinais, gozo do empírio. Mas um dia volvi aos lares meus. Então ele volta, fica com ela por um tempo, aproveita bastante a situação, mas um dia ele precisa voltar para sua casa. Sabe-se lá, mas provavelmente um compromisso matrimonial, ele deve ser casado e mantinha a Teresa como uma amante, né? Partindo eu disse, voltarei, descansa. Ela, chorando mais que uma criança, em soluços, murmurou-me adeus, né? Então ela sente, ela também gosta dele, mas parece que ele não dá o valor que ela queria. Quando voltei, era o palácio em festa. Quando a gente lê esse primeiro verso, acredita que ela está numa felicidade por vê-lo novamente. Só que, logo em seguida, isso se quebra, isso se desfaz, porque a gente observa que ela, Teresa, estava com um outro homem lá na orquestra, que preenchiam de amor o azul dos céus, né? Como se ela estivesse ali noivando, casando, né? Ela está com outro homem. Entrei, ela me olhou branca, surpresa. Foi a última vez que vi Teresa. Dá a entender que a Teresa também gostava ainda desse rapaz. Mas, como ele ficava nessas idas e vindas, ela simplesmente manda ele embora, né? Troca ele por outro. E ela, arquejando, murmurou-me adeus, né? No final, ela ali muito triste, agonizando, ela grita, né? Fala para ele adeus, adeus, vai embora, porque não dá para ficar nessa situação. Observem que aqui
Castro Alves nos traz já uma figura feminina que está em transformação na sociedade. Ele não critica esse comportamento da Teresa. Ele demonstra esse comportamento apenas. Ok? Então, pessoal, ficamos por aqui na aula de hoje. Tá? Se houver dúvida, traga para gente nos nossos encontros ao vivo. Ok? Beijo para vocês. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.